Olá, boa noite. Boa noite a quem está chegando, boa noite a quem já está aqui. Temos um bate-papo muito legal hoje com o Babá Márcio de Oxalá, ele que é sacerdote do Batuque, né, do Rio Grande do Sul. É um prazer muito grande ter aqui, inclusive de um estado que eu tenho muito carinho, né, que é o Rio Grande do Sul, né, que tem me proporcionado muitas alegrias do ponto de vista profissional. Então é isso. A gente vai começar uma conversa hoje, gente, sobre as perspectivas para 2024, né? O que é que a gente pode já, assim, né, vislumbrar aí para 2024 na visão do Batuque, da religião de matriz africana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a regência desse ano, né? Vamos ver o que é que o ano tem aí para trazer para a gente, né? Vou convidar o Pai Márcio. Ontem, gente, a gente teve um probleminha com as entradas. Isso é uma coisa. Mas hoje a gente não teve. Ainda bem, os orixás, Deus e os orixás ajudaram. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Oi, Ismael. mãe. Tudo bem? Tudo Seja muito certo? bem-vindo. Seja Como é que muito, está? muito bem-vindo. Muito obrigado, Graças a Deus. Ismael. Muito obrigado pelo Como é que... convite. Quero começar esse nosso bate-papo aí agradecendo, né? Uhum. A possibilidade de estar dando visibilidade para a nossa religião de matriz africana, especialmente o nosso Batuque do Rio Grande do Sul, que a grande maioria das pessoas não sabe, né? Mas é uma religião irmã do Candomblé, mas não é igual ao Sim. Candomblé. Mas eu sempre digo, todos nós cultuamos orixá, então todos nós somos irmãos no quesito de estar cultuando aí a nossa ancestralidade africana e estar cultuando essas divindades, né, que são tão maravilhosas e que dão tanto axé na nossa vida. Coisa boa, né? Tudo certinho, Mauri. Bom, nós estamos aqui nessa conexão na Recife. O senhor está em Porto Alegre ou está em outra cidade? Eu estou em Gravataí, que é uma cidade vizinha à cidade de Porto Alegre, né? Uhum. Porto Alegre é a nossa capital, mas o meu ilê, né, a nossa casa de orixá, fica na cidade de Gravataí, que é do ladinho de Porto Alegre. Ah, ótimo. Bom, Babá, a gente tá todo mundo já, né, com 2024 aí batendo a porta. Professor Alexandre Nunes, boa noite para o senhor. Tem tanta gente. Jimmy também tá por aqui, gente. Boa noite a todos que estão chegando. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, certo? Coloquem aqui na caixinha de preferência, né, na caixinha, aqui no balãozinho de interrogação, porque facilita, né, e a gente não perde, porque de repente rola a pergunta e a gente acaba sem querer, né, perdendo. Aí se vocês colocarem no balãozinho, gente, fica guardado aqui e a gente vai passando as perguntas aqui pro Babá Márcio. Então, Babá, todo mundo se perguntando, né, o que é que a gente pode pensar já sobre 2024, né, esperanças são muitas, mas a gente fica também um pouco ansioso, né, eu já vou de cara, né, para o Batuque, né, qual é a regência do ano, né, já tem os orixás regentes aí para o ano, e o que é que isso quer dizer também? Sim, nós já temos os orixás regentes. Aqui no Batuque, o orixá que rege está sempre relacionado ao dia da semana, Sim. né? Para nós, cada orixá rege um dia da semana. Então, como nós vamos iniciar o ano numa segunda-feira, o orixá que para nós rege a segunda-feira e que também vai reger o ano de 2024 é o orixá Bará, né? Que seria o mesmo orixá Exu no candomblé. Uhum. Ele tem as mesmas características, né? Ele segue as mesmas características da divindade Exu, porém aqui no Rio Grande do Sul ele recebeu esse nome um pouquinho diferente, né? E Uhum. acredita-se que ele recebeu esse nome para separar um pouquinho a questão do Exu demonizado Uhum. pelas religiões cristãs, né? Que colocaram aí nas costas de Exu um demônio que não existe. Eu sempre gosto de dizer para nós africanistas, não existe diabo. Né? A gente não cultua diabo, a gente não acredita no diabo, né? Nós acreditamos em orixás e em energias. Essas energias podem ser positivas, podem ser negativas,
E o que vai ditar o bailar dessas energias é a nossa consciência e Uhum. principalmente a nossa postura frente à vida, né? Sim. Então, nós temos aí o encerramento de um ano de 2023, que para o Batuque foi um ano regido por Oxalá, Deus da criação, Deus do universo, da paz, do branco, Deus da consciência também, né? Então, a gente acredita aí que está se encerrando um ano que não foi um ano fácil, porque foi um ano que nos trouxe muita reflexão, um ano que nos trouxe muito desafio em questão de ter consciência, de ser consciente pelos nossos atos, né? Foi o ano que a gente pôde trazer as nossas criações para frente dos nossos olhos, né? Porque a gente é responsável, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cria. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente planta. Então, na nossa crença, Pai Oxalá nesse ano nos trouxe à frente dos nossos olhos, né? Ele também é o orixá dono dos olhos, dono da visão. Então, ele também nos trouxe aí esse convite, né? Ei, o que que você criou? O que que você co-criou, né, energeticamente na sua vida? Então, 2023, Pai Oxalá está passando o bastão, digamos assim, para o Pai Bará, para Orixá Exu, que é o dono da chave, dono dos caminhos, dono dos cruzeiros, né? E que também é o dono da esfera, do movimento. Então a gente espera, né, que esse ano que está entrando aí seja um ano para a gente estar dando continuidade naqueles projetos que a gente deixou somente no inconsciente, né? 2024 ele traz aí esta possibilidade da gente estar concretizando todos esses projetos. Uhum. Um ano que vem sempre cheio de reflexões, tem que ser trazido para a consciência, né? Tem que sair do subjetivo e puxar para o objetivo. E para nós, o orixá Bará é o orixá, é o primeiro orixá que pisou na terra, né? É ele que faz a Uhum. conexão entre a terra que nós vivemos, né, a terra dos seres humanos, com o céu, né, o Orum, o lar dos orixás. Então, para nós, não existe nenhum ritual, não existe nada que a gente possa fazer sem que primeiro a gente cultue Bará, sem que antes a gente peça licença para o dono dos caminhos, né? Porque na crença, na filosofia iorubá, quando Olorum criou o mundo, o primeiro orixá que veio para pisar neste mundo, né, nesta terra, foi Bará, justamente para ele abrir o caminho, preparar o caminho, preparar a passagem para na sequência virem os outros orixás. Então a gente traz sim essa questão de bastante esperança e de abertura de possibilidades, de abertura de caminhos, né? Traz aí uma questão de coisas positivas. Uhum. Nossa, aí muita gente, né, tá a essas alturas, até eu, todo mundo, acho que fica curioso, né? A gente está falando, né? O senhor está falando numa regência, né? Mas assim, para a gente que vai virar esse ano, a gente sabe que existem várias crenças, né? Nesse período de cores, enfim. Isso para a religião, ela tem realmente um fundamento, é uma coisa que cada um segue de acordo com o coração mesmo, ou vocês realmente orientam, né? Determinadas coisas para essa virada. Bom, esse é um assunto bastante, não vou dizer delicado, mas talvez um pouco controverso, né? Porque existe uma tradição que a gente aprende que o ano novo nós temos que passar de branco, né? Porque o branco é Uhum. paz, né? Assim, o simbolismo da virada do ano é sempre branco. Porém, quando alguém pergunta, mas Pai Márcio, e para o ano de Pai Bará também a gente usa branco? Eu costumo falar o seguinte: branco é uma cor universal, né? Branco é uma cor que está presente em todas as outras cores. Porém,
Pai Bará, ou Orixá Exu, Orixá Bará, a regência dele é a cor vermelha, né? Por isso que eu estou usando hoje esse fio de contas vermelho aqui para representar. Então, não tem nenhum problema se usar também alguma peça de roupa ou colocar na mesa algo vermelho para estar representando esse orixá, né? Para estar reverenciando ele nessa entrada de ano também. Eu, por costume, sempre passo de branco, não pela tradição do mundo, mas sim por eu ser filho do orixá Oxalá, né? Então eu gosto de reverenciar sempre o meu orixá na virada do ano, porque ele é o dono da minha vida, né? Enfim, é o orixá que rege a minha vida, mas com certeza eu vou estar usando algo vermelho no meu corpo, ou seja, um fio de contas, ou seja, uma roupa íntima, ou seja, uma pulseira, alguma coisa vermelha eu também vou estar usando aí para captar essa energia, porque Uhum. na nossa vida tudo é energia, né? Tudo, tudo funciona neste universo por causa da energia. Uhum. Então, a gente também pode estar utilizando desses elementos para estar canalizando, né, boas energias para estar entrando aí para estar realizando essa virada de ano logo no 31 para 1º de janeiro. Uhum. Tem algumas perguntas que já chegaram. Gente, só lembrando, né? Eu sempre reforço que as perguntas que eu já começo a colocar agora são perguntas que vieram pelo direct, tá? E pessoas que mandaram para a gente, mas vocês podem ir mandando que a gente vai colocando, né? Bom, alguém perguntou aqui, bom, como a gente disse no início, é só respondendo ao Ali, perguntou se o Pai Márcio é um bandista. O Pai Márcio é do Batuque, do Rio Grande do Sul. Boa essa pergunta, boa essa Né? pergunta. Também sou um bandista. Olha aí, então. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa característica, a gente não precisa ser uma coisa só, né? O candomblé também, existem muitas casas de candomblé que junto eles cultuam a Umbanda e junto eles cultuam o Exu Catiço, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de Umbanda e Quimbanda, né? Que seria as entidades de esquerda, os nossos guardiões, os Exus e as pombagiras. Então eu, além de ser um babalorixá do culto ao orixá pelo batuque, também cultua a Umbanda e também cultua a Quimbanda, né? O lado dos Exus e das pombagiras. Uhum. Vamos lá. Imagem. Ok. Veja bem, a Luciana Souza, ela é do bairro de Casa Forte, né? Ela diz o seguinte: 2023 foi um ano marcado, né, por muitos acontecimentos e tragédias ligadas ao clima. O senhor acha que 2024, de acordo, né, com a sua leitura, vai ser um ano mais leve nesse sentido ou esses problemas vão continuar? Luciana, foi muito pertinente a tua pergunta. Hoje mesmo à tarde eu estava fazendo essa leitura, né, sobre a questão climática e, infelizmente, eu não posso dizer que vai haver uma melhora, né? A palavra Exu quer dizer esfera e essa esfera ela está relacionada ao globo terrestre, né? Então, Exu é toda energia que gira em torno da Terra. E nós estamos num momento aí de transição, aonde a natureza cada dia mostra o quanto a gente foi cruel contra nós mesmos, né? Então, na minha leitura, o ano de 2024 vai continuar sendo aí um ano delicado para as questões meteorológicas. Eu vi bastante questão de águas, então acredito que vai ser um ano com bastante chuva, né? Claro, não é em todo o Brasil, mas vão ter regiões aí que vão sofrer bastante com enchentes, com enxurradas, né? Com temporais. Então, ainda essa questão climática vai perpassar de 2023 e vai continuar ainda para o 2024. Olha, isso é uma preocupação realmente, Luciana, Babá, né, que a gente viu, né, o problema, né, dos rios secando no norte, no sul do país aí também,
problema da muita água, então assim, a gente fica um pouco assustado, né? E sempre espera, né? 2024, vamos ver, realmente aguardar e pedir a Deus aí os orixás que tenham piedade, né? Porque realmente não foi um ano nesse sentido interessante. Tem Oi, pode falar. Não, só para lembrar, aqui no sul as chuvas começaram no início de setembro e só foram parar agora em novembro, né? Nós tivemos muitas cidades abaixo d'água, muitas pessoas foram desabrigadas, outras desalojadas, Uhum, né? E então as águas assolaram bastante o sul, né? E em contraponto o norte daí sofre com a seca, né? Porque uhum, os nossos hemisférios, né? A nossa localização geográfica acaba acontecendo isso, né? uhum. Então, eu sempre digo, a gente muitas vezes se queixa, né? Porque uma plantinha morreu por falta de chuva, mas a gente também não lembra, de agradecer quando a gente está num estado que sofreu tanta chuva e acabou tendo o privilégio, a sorte de não perder nada com alagamentos, né? Então é sempre bom a gente olhar e ver aquilo que nós ganhamos também e não só aquilo que os outros perderam. Tem uma pergunta aqui do Gus. Ele pergunta: as guerras irão terminar ou pelo menos se acalmar? Vai haver aí diálogo e trégua entre os países? Ah, sim, isso também foi uma questão que eu fiz a leitura hoje à tarde. Mostra-se uma questão de continuidade no diálogo, certo? Mas conclusão, né, fim da guerra, se acontecer, vai ser somente para o final do ano, virando para o próximo ano. Uh, o Orixá Bará, o Orixá Exu, o principal elemento dele é a comunicação, né? Ele é aquele orixá que se comunica com tudo, entre o céu e a terra, entre os seres humanos, ele é o dono da palavra, ele é o dono da comunicação. Então, com isso, para essas questões diplomáticas, a comunicação vai estar muito favorável, né? Só que ao mesmo tempo ele também é um orixá de guerra, né? Tanto que ele carrega o vermelho, ele carrega a questão do sangue, né? Então ele vai entrar como um interlocutor para encaminhar para o fim da guerra, né? Mas eu acredito que não seja durante o ano dele que vai acontecer a finalização da guerra. Importantes avanços vão acontecer nessa questão diplomática, de acordos, de encaminhar acordos, mas acredito que para 2025 que isso vai estar tendo um melhor desfecho. Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, o Alisson perguntando o que fazer para atrair positividade nesse ano novo. O senhor falou, né, nas cores, né, de Bará. Teria outra orientação, né? O Alisson que quer saber. Temos sim, né? Nós que somos de tradição, de cultura afro, a gente gosta de agradar os orixás através de comidas, né? Através de oferendas. Então, eu acredito que aquilo de mais rico que a gente pode trazer como um ritual para uma ceia de virada de ano é trazer um elemento de Exu, um elemento de Bará para cima da nossa mesa. E esse principal elemento é a farinha de mandioca, né? Que é um elemento aí tão rico, né? Está presente em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. Em alguns está como mandioca, outros como macaxeira, outros como aipim. Em outros locais ele está como um extrato, que é o caldo de tucupi, e assim tem todas as derivações. Mas acredito que a farinha de mandioca também esteja presente em todo o Brasil. E então, nada impede que a gente prepare algo com uma farofa, né? Uma farofa bem bonita, bem rica, para a gente estar junto, aproveitando a nossa ceia. E, lógico, né? Pegar também e enquanto estiver preparando essa farofa, né, ou enquanto estiver comendo essa farofa, tá
emanando bons pensamentos, emanando boas energias e está agradecendo a Orixá Bará e a Orixá Uhum. Exu, que é a boca que tudo come, por todo aquele alimento que está sendo servido, alimentado ali, e também está canalizando a ele a energia dessa farinha de mandioca, que é um Uhum. elemento muito importante para ele. O Luciano Cruz, ele pergunta, né, como saber para saber, como fazer para saber quem é seu pai e mãe, né, quem são orixás. É preciso fazer uma consulta, né? Dá para saber a distância, só perto, como é que é? Eu perguntei o online, né, porque hoje em dia com a distância, depois da pandemia, muita gente a gente tem feito, né, as consultas Ismael, online. Eu já estou inserindo aí na pergunta dele. Ismael, tu sabe que energia sempre existiu no mundo, né? Uhum. E a energia, ela não tem barreiras, a energia não tem impedimentos, né? Ela consegue transitar em todo o universo. A pandemia nos trouxe uma consciência para as consultas à distância, né? Foi até um debate bem importante que houve aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é, nossa, será que funciona uma consulta à distância? Uh, Só que antes da pandemia não se pensava em consultas à distância porque não se tinha necessidade do isolamento social. Então, a pandemia nos trouxe essa necessidade e nos trouxe essa possibilidade, né? E pensando que energia não tem barreira, não tem distância, eu não vejo nenhum problema em fazer consultas à distância. Inclusive, eu tenho inúmeros, né, consulentes de toda a parte do Brasil e até mesmo do exterior que consultam tranquilamente comigo, né? E a troca energética durante a consulta sempre foi muito favorável e muito positiva. Agora, respondendo a pergunta aí sobre quem é, como saber o orixá de cabeça, né? Como saber quem é meu pai, minha mãe. Isso sempre ocorre através de uma consulta ao jogo de búzios, né? Essa consulta pode ser presencial, essa consulta pode ser à distância também, né? Porém, tem que ser uma consulta individual e bem personalizada, porque a gente tem que pegar o nome completo da pessoa, a data de nascimento, né? A gente faz toda uma leitura do jogo de búzios para ver qual é o orixá que rege a cabeça daquela pessoa e qual orixá que complementa regendo o corpo dessa pessoa. Uhum. Olha aí. Então, depois, né, da live, vocês entram lá em contato, né, com o pai Márcio, né, e podem tirar essas dúvidas aí pessoalmente, né? Com São certeza. questões que na live aqui a gente não tem como resolver, mas pessoalmente, conversando, né? A pessoa que perguntou aqui quem foi, foi o Luciano. Luciano, ok, Luciano. Então, segue aí também, né? Sigam o Pai Márcio, me sigam também, né? O café. E aí você tira as dúvidas depois, né? Com ele, de repente, numa consulta mais personalizada, né? Aí, enfim. Tem uma outra pergunta aqui do Bruno Silva. Ele diz assim: bom, então esse ano de 2024 é um ano de para conversar, tentar fazer as pazes, é um ano de apaziguar? É isso aí, Pai Márcio? Sim. Pensando que o elemento principal de Orixá-Bará é comunicação, e quando a gente fala comunicação, não é só comunicação verbal. Eu também trago muito isso, né, que existe a comunicação não verbal. Sim. Quantas palavras a gente fala enquanto não diz nada, enquanto só faz uma cara feia, ou enquanto faz um sorriso, né? Ou enquanto toma uma atitude não verbal. E comunicação é todo esse processo, né? São os gestos, as palavras, as expressões faciais. Então, essa energia de Orixabará, essa energia de Orixá Exu, facilita muito a questão de comunicação, principalmente para mediar conflitos, né? Existe até uma lenda que é muito interessante sobre Orixá Exu e Orixabará,
aonde ele estava passando no meio de uma feira, porque o Bará ele rege os mercados também, os mercados públicos, né? Como ele é a boca que tudo come, ele está no meio daquele vucu-vucu, daquela troca de moedas, daquela compra, daquele mercado. E então, um dia ele estava passando e um feirante olhou ele e no Exu, no Candomblé, a cor de Exu é vermelho e preto, né? Uhum. De um lado vermelho e de outro lado preto. Então ele passou com seu gorro e um comerciante olhou e disse: Olha, Exu passando, ele está usando vermelho. E do outro lado tinha outro comerciante que disse: Não, é Exu que está passando, mas ele está usando preto, né? Então ali começou uma discussão se Exu estava usando vermelho ou se estava usando preto, né? Então a gente faz essa analogia para dizer que a comunicação é importante, inclusive para ouvir o ponto de vista do outro, né? Porque os dois estavam corretos. Para um enxergava vermelho e o outro enxergava preto, que era o outro lado, né? Então Exu nos traz essa analogia também. Como é importante a gente ouvir, se colocar no lugar do outro, né? E saber o que que ele está entendendo, o que que ele está enxergando, o que que ele está ouvindo. É bem importante isso E aí, daí. como a gente fala também, né, no jornalismo, né? Então, assim, a gente sempre aprende isso desde a faculdade, que é sempre escute os dois lados, né? De uma Exato. história, né? Então, é sempre bom a gente estar escutando um lado e outro para depois confrontar, comparar, enfim, mas é importante a gente ter esses dois lados, ou mais de dois, né? Dependendo do contexto. Mas, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Antônio Santiago, ele pergunta. Bom, o tema é 2024, mas aproveitando, gostaria de saber se é verdade que os orixás imprimem características nos seus filhos e se essas características podem ser mais evidenciadas com a regência, né? Se a regência também influi, né, no caso Bará, na consciência, no comportamento das pessoas. Certo. Nós de religião de matriz africana, nós acreditamos muito nessa questão, sim, de que cada orixá imprime no seu filho as suas características, né? A gente chama isso de arquétipos. Então, a gente tem aquilo. Filho de Ogum é aquele guerreiro, geralmente ele é mais turrão, né? A filha de Yansan é aquela que é uma ventania, é uma mulher batalhadora que vai à luta, né? Filha de Oxum é a dona do amor, a dona do carinho. Filho de Oxalá, o dono da paciência, o dono da paz. Então, é comum que os orixás imprimam na nossa vida o seu arquétipo. Porém, eu gosto sempre de lembrar e sempre de frisar. Uh, Nós somos filhos dos orixás que nós somos para equilibrar as nossas energias. Eu sempre gosto de dizer, quando o Márcio, né, foi nascer, estava ali traçado, né, todo o plano encarnatório dele, toda a questão de Odus, de destinos, né? E foi visto ali que durante esta vida o Márcio teria que trabalhar muito essa questão da paciência, muito a questão da teimosia, que é um lado negativo dos filhos de Oxalá. E então a energia que se encaixou com o destino do Márcio era a energia do Orixá Oxalá, né? Então, todos nós vamos ter essa proximidade com esse arquétipo, mas não é para a gente potencializar isso durante a nossa vida. É para a gente equilibrar ao longo da Uhum. nossa vida. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Do seu plano encarnatório. Mas esse orixá, vamos dizer que temos várias vidas, então esse orixá muda de acordo com cada vinda para esse mundo, ou a nossa energia, né, o espírito, ele já carrega uma natureza que acompanha sempre? Muito interessante essa pergunta. Eu falei plano encarnatório porque é o que o pessoal mais consegue, mais ouve por aí. Porque se eu falasse só, no momento do meu nascimento, o meu Odu
era isso, né? Na verdade, Odu, né, nós acreditamos muito mais em Odu do que em plano encarnatório, né? Odu é um planejamento que existe, né? Dizendo qual será o nosso destino na Terra. Porém, a cada reencarnação, nós mudamos de Odu. Então, se a gente muda de destino e se a gente muda de Odu a cada reencarnação, nós podemos também mudar a regência do orixá sobre aquela nossa vida. Uhum, compreendo. Tem uma observação aqui do Bruno Luna. Se formos observar a história das divindades em suas respectivas regiões, todas são monoteístas. Infelizmente, os difusores do cristianismo, não o Cristo em si, rotularam tudo. Principalmente, eu acho que ele ia continuar aqui, principalmente como, mas enfim, não... tá aqui. Principalmente como mitologia, depois como politeísmo, e depois a Santa Inquisição qualificou como paganismo e perseguiu depois, desaculturou. Eu acho interessante a gente destacar nisso daí o seguinte: nós temos que ter uma noção bastante grande do que é uma religião monoteísta para uma religião politeísta, né? Muitos acreditam que as religiões de matriz africana são politeístas, mas não. Nós só temos um Deus, né? Que é o Lodumare, o Deus da criação. Abaixo, eu não gosto de usar a palavra abaixo, mas na sequência dele existem as divindades elementais, que são os orixás, né? Então, lógico, a gente fala, porque o santo São Jorge é o santo Ogum, ou seja, em outra região do Brasil é Oxóssi, Nossa Senhora dos Navegantes é a mãe Iemanjá, é uma santa, mas essa questão de usar santo para as religiões de matriz afro é somente uma diáspora que aconteceu na adaptação dessa religião aqui no Brasil, que aconteceu por causa do movimento escravagista, né? Mas as religiões de matriz afro, seja a Umbanda também é monoteísta. A Umbanda acredita primeiro em Deus, depois Jesus Cristo e todas as linhas dos guias de Umbanda que trabalham dentro da Umbanda, né? Da mesma maneira que o Batuque e o Candomblé também acredita em um Deus maior, né? Olodumare, e depois na sequência vem as outras divindades que vão estar equilibrando e trabalhando as energias que existem aqui no mundo. Sempre eu gosto de lembrar, orixá é sempre uma energia da natureza, né? O vento é Yansan, o fogo é Xangô, a terra é Obaluaê ou Xapanã, o universo é Oxalá, as águas Oxum e Iemanjá, e assim por diante. É isso aí, temos aqui mais perguntas. Agora vem da Cícera Albuquerque, ela mora no bairro de Ibura, também aqui no Recife. Né? Ela pergunta a ansiedade, né? Pessoas muito ansiosas geralmente estão ligadas a algum orixá específico, e em 2024, né, de que maneira as pessoas podem tornar a cabeça um pouco mais leve e mais fria. É isso aí, vamos embora. Bom. Se nós formos avaliarmos a ansiedade somente como uma desordem psicológica, a gente pode associar ao orixá Iemanjá, que é o orixá que rege o cérebro, certo? Porém, todavia, contudo, nós já viemos aí há muitos anos desacomodando as coisas dentro de nós. O universo está conspirando para isso. O universo tem conspirado para que nós desacomodemos as coisas e os pensamentos dentro de nós, justamente numa tentativa de fazer com que a gente evolua.
Tanto foi que veio aí a pandemia, né, e fez crescer imensamente os casos de ansiedade, depressão e todos os outros distúrbios de ordem psicológica, que, na verdade, nada mais foi do que tipo um empurrãozinho, né? Aham. Ei, olha para dentro de ti, né? Porque o isolamento social, se a gente parar para analisar, ele vem te dizer isso, né? Chega de fugir de ti mesmo, chega de procurar emprego, procurar namoro, procurar isso, procurar aquilo, chega de procurar o que está lá fora e olha para ti e encara o que tem aqui dentro, né? Então, esse movimento de reflexão nos traz muito desconforto. Uhum. Como eu sempre digo, não existe um nascimento sem um trauma, né? Todo bebê que nasce de parto normal, de parto natural, ele sofre ao passar pelo canal do parto para dar o primeiro a primeira respirada neste mundo, né? Ele sofre várias alterações ali. E nós, crescendo, vivendo e tendo uma consciência espiritual, a gente também vai ser cada vez mais convidado a olhar para dentro, a ver aquilo que a gente pode, aquilo e também aquilo que a gente precisa estar mudando para a nossa evolução espiritual. Uhum. Então, é isso aí, gente. Fica a dica, né? É interessante que a gente. É porque essa busca, né? Eu vejo muito isso, Babá. Muitas pessoas, eu falo por mim também, gente. A gente vive numa eterna busca, né? A gente quer encontrar essa espiritualidade. Eu conheço pessoas que já passaram por diferentes religiões, e umas se encontram, outras não se encontram em nenhuma, mas seguem a sua espiritualidade independentemente disso, né? E eu acho que isso realmente faz parte, né, desse nosso ser no mundo, né? Eu acredito que, infelizmente, nós crescemos aprendendo errado sobre espiritualidade. Porque espiritualidade é uma coisa, religião e religiosidade é outra bem diferente. Eu costumo traçar um paralelo. Religião é aquela que te fecha e que te escraviza. Espiritualidade é aquela que te liberta, te amplia e te deixa livre. Então, eu não vejo nenhum problema nas pessoas circularem por várias religiões. Isso é sinal que existe alguma coisa que ela não está conseguindo se conectar espiritualmente ainda. Da mesma maneira que eu, como Babalorixá, como pai de santo, cacique de Umbanda, feitor de Exu, seja o título que eu tenho uma espiritualidade porque eu acredito que acima e principalmente dentro de mim existe uma consciência e esta consciência tem que estar sempre vigil em prol do seu crescimento, em prol do seu desenvolvimento. Eu posso encontrar essa consciência dentro do Batuque, dentro do Candomblé, dentro do catolicismo, do espiritismo, dentro do hinduísmo, do budismo, dentro de qualquer religião. Mas eu não posso me fechar a ponto de achar que aquilo é a única verdade existente na face Uhum. da Terra. Isso é o que a maior parte das religiões tentou fazer, né, por toda uma questão histórica também. Então, hoje nós já estamos vivendo numa época, num tempo, que a gente não precisa mais ficar fechado a dogmas, ficar fechado a rituais abusivos. A Uhum. gente não precisa mais estar passando por muitas coisas que alguns rituais por aí dizem que é o certo seguir. Então, vocês podem continuar fazendo perguntas, certo? Estamos conversando hoje com o Babá Márcio de Oxalá, do Batuque do Rio Grande do Sul, falando sobre 2024, sobre espiritualidade, né? O que é que nos traz. E falando, já que a gente está falando, né, em espiritualidade, Pai Márcio, como é que vai estar
2024 para espiritualidade, né? A gente falou em busca, falou em espiritualidade, essa busca das pessoas, né? Como é que vai estar essa energia espiritual aí no ano de 2024? Bom, para a questão espiritual, 2024 ele vai seguir esse caminho de cobrança, né? Uhum. Quando eu falo um caminho de cobrança, não é um caminho de punição. Não me entendam mal, por favor, porque as religiões de matriz afro, elas trouxeram isso do cristianismo, né? A questão do ser punido. Ah, se tu não agradar o teu orixá, tu vai ser castigado. Se tu não comprar o teu terreno no céu, tu vai pro inferno. Gente, isso não existe mais, tá? A gente não precisa mais acreditar nisso, ok? Então, 2024, ele vem com toda essa energia de renovação de crenças espirituais, né? Ele vem com essa energia de circular o conhecimento, né? De acessar a nossa consciência. E isso vai ser, eu costumo dizer que nós vamos viver 100 anos em 10, né? Desde que aconteceu ali 2019, desde 2019 foi dado esse grande, foi acelerado, né, essa questão de expansão da nossa consciência espiritual, justamente para nós, em 10 anos, ter condições de alcançar uma evolução espiritual aí num período de tempo, né, de 10 anos. Então, 2024 vai continuar nessa questão. Então, vai ser muito comum, né, estar vindo para nós questionamentos, dúvidas, busca por o que é espiritualidade, o que é um orixá, o que é uma entidade, né? E isso vai vir, vai continuar seguindo. E eu vou aproveitar o gancho aqui para dizer também uma coisa muito importante que eu vi hoje na minha leitura, que é a questão da evolução dos estudos no campo da saúde, Sim. né? Essa consciência de crescimento espiritual está ajudando e embasando muito os pesquisadores que estão em atuação. Então, 2024 aí nos traz grandes chances, grandes caminhos e grandes possibilidades para o crescimento da medicina, dos tratamentos de medicina, né? Dos tratamentos para doenças. Então, Orixá Exu, ele está abrindo muito caminho para essa vertente de Uhum. pesquisa relacionadas a questões de saúde. É importante saber, né, gente? Principalmente que a gente precisa confiar na ciência, né? Eu acho que tudo anda de mão dada, né? Eu acho que a ciência, a espiritualidade, cada um no seu lugar, mas a gente precisa desse equilíbrio, né? O que é terra é terra, o que é céu, né? É bom, as pessoas elogiando aqui o Pai Márcio, esse meu avô, o cara é fera, né? É meu neto de santo. A E, gente precisa até entender, né? Porque o Pai Márcio parece tão jovem, já chamando de avô, né, mas que avô de santo eu acredito que seja uma outra coisa, né? exato, é que assim, ó, como eu tenho filhos de santo, eu tenho filhos de santo que têm seus terreiros abertos. Aham. Então, os filhos de santo desses meus filhos de santo passam a ser meus netos de santo. Então, eles me chamam de avô de uma maneira uh, de hierarquia espiritual, digamos assim. Aham. Vamos ver mais perguntas aqui. O Carlos Alberto Souza, ele pergunta, ah, Pai Márcio, existe já alguma perspectiva, alguma previsão para o Brasil nessas próximas Olimpíadas? Olha aí, agora foi para o esporte, né? Infelizmente, eu não vi isso, né? Não, eu não me atentei a isso realmente, mas vou ficar devendo essa. Prometo que depois eu posso dar uma consultada e vou postar ali no meu Instagram. Então vocês aproveitem e já sigam ali, né? Que isso realmente até hoje ninguém me perguntou e foi algo que eu não me atentei, né? Nas questões dos Jogos Olímpicos para o próximo ano. Então isso aí eu vou ficar Fica a te dica. devendo, infelizmente. Fica a Aham. dica. Fica a dica.
Vai a respeito do nosso país, né? O governo, enfim, quais são esses rumos aí, né? Tem muito vidente apontando para a própria segurança do governante, né? Do nosso governante. Enfim, a gente tem muita coisa que, né? Inclusive uma das perguntas que tem aqui, né? Depois eu vou adiantar, mas depois eu coloco. Mas a respeito do Brasil, né? O que é que a gente pode falar, né? E do nosso presidente também. Pois então, Ismael, eu sempre tento tomar o maior cuidado quando eu vou falar sobre alguma previsão da política brasileira, Uhum. porque aqui o meu papel não é ser partidário, bem pelo contrário, eu tenho que ser apartidário, né? Mas eu sempre posso, eu sempre digo, eu não posso esquecer da origem da minha tradição e da origem do meu povo, né? Sim. É histórico, é histórico. A gente não pode negar aí que nós tivemos alguns retrocessos políticos quando se trata de políticas públicas de saúde, quando se trata de políticas públicas sociais, de políticas públicas em geral, né? Uhum. Nós tivemos aí um certo estacionamento nisso, né? Mas eu tenho grande, não só esperança, mas também tenho a certeza de que 2024 vai continuar sendo investido nessas questões de políticas públicas. Porém, isso vai continuar incomodando e desacomodando muitas pessoas, porque isso aí acaba desacomodando as pessoas que infelizmente têm mais e não aceitam em dividir com os que têm menos, né? Só que a gente tem que lembrar que a regência de 2024 é feita por Exu, é feita por Orixabará, né? É aquele Uhum. que primeiro colocou os seus pés aqui nessa terra. É aquele que dividiu a terra com todos os outros orixás. Então, além disso, nós de religião de matriz africana, nós temos a coletividade muito forte. Uma casa de santo, ela não faz uma festa para orixá. Ela faz uma festa para dar comida para o povo, né? Eu sempre digo isso. Uhum. Quem conhece uma casa de santo sabe. Quem entra numa porta não sai com fome e não sai com as mãos vazias. Sempre leva comida, porque a gente pensa muito na coletividade. Então, para nós é muito importante a gente estar trazendo a chave de Ibará, a chave de Exu à frente do nosso país, né? Lógico, existe uma série de riscos, né? Riscos de atentados, riscos de ideações de violência, mas Bará ele é muito claro em dizer que ele vai tentar mitigar isso ao máximo para que a coletividade possa ser beneficiada em detrimento de tantas desigualdades que a gente vive. Bruno, novamente. O Bruno, ultimamente algumas religiões tratam da questão da transição planetária. Gostaria de saber se em alguma consulta ao oráculo lhe veio alguma informação referente a isso. Eu amo essas perguntas inteligentes, assim, porque elas instigam a gente, né? Como eu costumo dizer, nós não podemos ser inocentes a ponto de achar que nós não estamos em constante evolução. Esse termo transição planetária, ele é muito aplicado a pensamentos espiritualistas, universalistas, coisas Uhum. que nas religiões de matriz africana não existia muito um pensar e não existia muito um nome para a evolução do ser humano. E a evolução, essa questão de evolução planetária, ela está totalmente ligada com a evolução do ser humano e do planeta Terra. Nós estamos, sim, galgando um novo degrau evolutivo para o planeta Terra, né?
E essa tentativa de crescimento, essa possibilidade de crescimento, ela também é amparada pelos orixás, porque a gente precisa pensar o seguinte: orixá é força da natureza. Natureza é aquilo que dá base e sustentação para o planeta Terra. Uhum. Então, essa questão de evolução planetária, não agora em 2024, mas a partir de 2028, 2029, vai estar mexendo mais ainda nas questões climáticas, nas questões de natureza, para estar readequando o nosso planeta e dando condições para que nós e o planeta evolua mais um degrau na escala evolutiva. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Aldo. Né? Boa noite, Gus, Luciana, Rosinha, Eliane, o Antunes, o Misael, o Bruno, todo o pessoal que está aqui, né? A Débora, a Cirlene, então todo o pessoal que vem. Né? Lembrando que a gente vai estar também, a live, ela vai estar, vai ficar gravada, né? Então, quem quiser ver depois e quem não pegou do início, né? Vai poder ver depois, né? E não tem problema. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Opa, eu tenho que passar aqui para o computador. Vamos lá. Do Adalberto, desculpa, é da Cristiane Albuquerque. Ela também é aqui do Recife, do bairro de Casa Amarela. Ela pergunta o seguinte: Pai Márcio, a quantidade de vídeos que vemos nas plataformas do YouTube, de videntes que preveem apenas tragédias e situações negativas. O que o senhor acha disso? É preciso realmente que a gente faça uma peneira? Isso isso é realmente necessário, né? Diante de todo esse sensacionalismo? Obrigado, Cris. Muito obrigado, Cris. Assim, eu acredito que o ser humano tem uma tendência muito maior à negatividade do que à positividade. Uhum. Isso é prova. Se tu for fazer qualquer programa televisionado voltado para morte, violência, tristeza, né? Coisas ruins, ele vai dar uma audiência maior do que um programa voltado para caridade, para ações sociais, etc. e tal. Porque isso é uma característica que o ser humano carrega, né? E também pelo nosso grau evolutivo. Porém, Cristiane, tu trouxe uma questão muito importante. Filtrar, né? Nós precisamos cuidar de tudo que está à nossa volta. Da mesma maneira que a gente tem que cuidar quem entra na nossa casa, quem entra na nossa vida, da mesma maneira que a gente tem que estar cuidando pelo asseio das nossas casas, da nossa roupa, do nosso corpo, a gente também tem que fazer uma higiene mental referente a vídeos de qualquer origem que estão disponíveis em tantas plataformas. E existem pessoas que vibram nesta zona, nesta área de buscar somente desgraça, né? De buscar somente coisas ruins, de previsões, né? E o fulano de tal vai morrer, esse ano vai morrer um cantor famoso, esse ano vai morrer um grande ícone do cinema. Gente, não precisa disso, né? Eu sempre digo, previsão de morte é a coisa mais absurda que existe, porque a gente já nasce sabendo que vai morrer. Pois Então, é. previsão de De uma morte é a coisa maneira mais óbvia, né? Então, assim, vamos vigiar os nossos pensamentos, vamos vigiar o que a gente assiste e vamos fazer uma higiene, né? Em tudo isso que está aparecendo para nós, né? Apareceu algo que não é positivo, bota num não gostei lá, afasta, que a própria plataforma não vai te mostrar aquilo de novo.
Ok, temos aqui mais duas perguntas. Nossa, gente, o tempo voando, né? Já são mais de 21 e 30, gente. O tempo da conversa tá tão boa e o tempo voa também, né? Ah, coisa Vamos boa. lá. Vamos lá. Gabriel Barros, ele pergunta: o fio de contas, né? Eu devo estar se referindo à guia, né? Não sei como é que se chama. Qualquer pessoa pode utilizar uma guia de proteção, se para essa entrada de 2024, né, para o ano de 2024 é importante ter é, esse, essa guia, e se qualquer pessoa pode ter, ou se só pode utilizar sendo da religião. Muito importante essa pergunta. É importante. Bom, eu acho muito importante, porque a gente chama tradicionalmente de guia, né? Por ser algo que vai te guiar e te proteger. Né? Tem outros locais que chamam fio de contas. Mas qualquer pessoa pode usar, sim. Você não precisa ser iniciado, você não precisa fazer parte da religião para utilizar. Porém, se você só for lá na loja de artigos esotéricos ou religiosos, comprar um fio de contas e colocar no seu pescoço, vai ter o mesmo efeito de que ir numa loja de bijuterias, comprar uma correntinha e botar no teu pescoço, Apenas um né? acessório, né? É apenas Enfim, um apenas um acessório. acessório. Então, assim, se você quer ter uma guia, se você quer ter uma segurança, procure uma casa de sua confiança, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a tradição de todo final do ano fazermos a limpeza de final de ano, né? São ebós, são pacotes, são axés que a gente passa nas pessoas para retirar as energias negativas do ano que está acabando, para colocar energias novas e positivas para o ano que está entrando, e a gente também entrega uma guia, né? Inclusive, ontem mesmo eu comecei a preparar as guias, né, para começar a entregar para os filhos de santo, para os meus consulentes, enfim, o pessoal que me procura, eu envio a guia, né? Preparo, faço todo o axé, transmito todo o axé para aquela guia. E se alguém tiver interesse também, é só me chamar depois ali que eu explico como é que a gente pode estar fazendo esse envio. Então, nós acreditamos sim na força do fio de contas, a gente acredita na força da guia, mas essa guia tem que ser preparada, né? Não pode ser somente comprada e colocada como um adereço no pescoço. É mesmo que a pessoa faça, né? Ali ela vai, enfim, ela vai precisar levar para preparar, né? Exato. E é importante lembrar também, Ismael, que não é só guia, não é só fio de conta que pode ser utilizado, né? A gente trabalha muito também com questões de segurança de carro, onde a gente faz em corrente, onde a gente bota alguns símbolos. Se a pessoa trabalha em algum local de terno e gravata e não pode estar usando a guia por cima, por baixo, enfim, a gente pode estar preparando ela para usar na carteira. Enfim, existem várias maneiras, né? Ou de pegar até mesmo uma joia, uma bijuteria e também consagrar ela a algum orixá e fazer dela uma guia, uma segurança. Entendo. Bom, a gente está terminando, mas eu vou colocar aqui uma pergunta que é da Suzane, né? Desculpa, Suzane Silva. Ela pergunta o seguinte, né? Também a respeito de redes sociais. É muito comum, né, não só na virada do ano, mas, enfim, durante todo o ano, acompanharmos algumas páginas de religiosos que se propõem a fazer trabalhos coletivos. Os trabalhos coletivos, né? Eles realmente funcionam? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por quê? Se eu falasse que não, eu ia estar sendo contrário à minha posição sobre coletividade. E também ia ser contrário à minha posição de que energia ela é livre para circundar em qualquer lugar deste universo. A gente só tem que ter cuidado com a seriedade das pessoas que estão realizando isso. Porque eu já recebi muitos relatos do tipo: fulano disse que ia fazer um trabalho coletivo, eu enviei o dinheiro
e não me enviou o comprovante. Depois eu fui chamar, me bloqueou no Instagram, fui ver uma conta falsa que estava usando fotos de outras pessoas. Então, assim, ó, o trabalho coletivo ele existe porque é feita uma ritualística, né? Explicando rapidamente. Agora, na primeira semana de janeiro, a gente vai fazer um trabalho de abertura, um trabalho coletivo para abertura, usando o Orixá Bará, o Orixá Exu, que é o dono da chave dos caminhos, para abrir os caminhos para todo mundo em 2024. Então, eu preparo um ebó para Bará, né, bastante, com todos os elementos que pertencem a ele. Ali eu consagro outras questões e, enfim, e vou rezando, né? Eu falo a palavra rezar, mas a gente vai ali mentalizando, vai rezando, vai orando o nome, a data de nascimento e o caminho que cada pessoa quer que aconteça. Então imagina, eu estar aqui dentro de uma egrégora energética, né, vibrando para os orixás, cantando para os orixás, entoando os orixás, e estou ali, lendo cada nome, cada data de nascimento, cada necessidade. Com certeza essa energia se desloca daqui e vai até a pessoa. Uhum. O que as pessoas têm que ter cuidado é com essas questões aí, né, de levar golpe e outras questões que também a gente não pode estar se responsabilizando também. Bom, então, gente, felizmente nosso tempo encerrou. Nossa, eu tô, assim, queria continuar aqui conversando mais, mas eu convido aí o Babá para voltar outras vezes aqui também, né? Para a gente poder conversar também, tá fazendo outras discussões, né? Tão legais como a gente fez hoje. E ser grato mais uma vez, né, pela sua presença aqui no café. Ismael, Então, mais uma vez eu agradeço, fico à disposição, né? Podemos marcar um outro encontro aí, temos vários ótimo. assuntos que a gente pode abordar, né? Voltado à religiosidade, à espiritualidade, a orixás, enfim, né? Dos mais variados assuntos. A gente viu aí hoje que várias perguntas foram para várias partes, né? Diferentes. Então, eu sigo à disposição. Agradeço aí por todo mundo que contribuiu, que mandou a sua pergunta. Quem quiser me seguir, tá aí o Instagram, Pai Márcio de Oxalá. Também tem um canal no YouTube lá que eu estou comecei há pouco, que é Pai Márcio de Oxalá também, né? E qualquer orientação que vocês estiverem precisando aí, só mandar um direct, mandar uma mensagem que a gente pode conversar. E eu sempre digo, o meu trabalho aqui é de orientação espiritual, né? Não gosto de ser chamado de vidente, porque eu não sou vidente, né? Eu sou um babalorixá, que eu me preparei, que eu estudei para a leitura do oráculo, né? Então a gente faz um trabalho de orientação espiritual, e não somente uma leitura de búzios para estar desvendando passado, presente e futuro. É algo muito mais profundo, né? Muito mais interno. Ok, Babá, muito obrigado, né? Sou grato mais uma vez, gratidão mesmo, né? Que 2024 venha com boas notícias, né? Venha com boas energias para todos nós e já desejando um excelente Natal, um grande ano novo, né? E que seja um ano, né? Bom, né? Para todo mundo, um ano produtivo, né? Um ano produtivo, saudável e feliz. Com certeza, né? Convido todo mundo para o ano novo aí pegar uma chave, que é o símbolo maior do Orixá Bará, né? Colocar essa chave embaixo do prato na hora da ceia, se alimentar, pedir abertura de caminhos, pedir coisas boas, pedir boas vibrações, pedir caminhos abertos, que Orixá Bará, que Orixá Exu estejam à nossa frente, abrindo os nossos caminhos. Também ofertar a fartura para os orixás. Depois que tiver feito a sua ceia, pega a sua chave, coloca no seu bolso, na sua carteira e guarde como patuá para esse ano que está entrando. Ok, tenho aqui a sugestão do Ivo de Xambá, né, aqui do Recife, da Casa de Xambá, né, se o senhor conhece, né, uma casa tradicional, né, aqui do Recife, né. Tá bom, Bruno, tá aí, tá anotado, viu? Quem sabe eu trago ele, trago o Babá aqui também para
para a gente fazer um bate-papo. Fazer um bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Vai ser um prazer. Babá, essa chave pode ser qualquer chave? Qualquer Pegou a... chave. Tá. Qualquer chave. Coloca... Uhum. Aqui eu tenho uma chave que nós compramos aqui para fazer assentamento de orixá, que ela é uma chave muito mais simbólica, né? Mas pode pegar uma chave que não está mais sendo usada. A gente sempre tem uma chave que perdeu o cadeado, né? A gente sempre tem alguma chave sobrando em algum chaveiro, em algum lugar. Mas pode pegar ali da porta, pode pegar do guarda-roupa, pode pegar de qualquer lugar e colocar, pode ser, e depois volta para o lugar, ou não? Tem que ser uma chave específica para aquilo. Uma chave específica para aquilo, né? Uma chave específica para te guardar depois na tua carteira, na tua bolsa, no teu travesseiro, né? Que é a chave para abrir os teus caminhos. Essa chave vai ser exclusiva para isso. Enfim, e no caso tem que ser na virada do ano, né? Nascer antes de virar o ano, tá comendo ali, tá mentalizando, Pai Bará, enfim. Exato. Entendi. Aí depois Exu é a boca que tudo come. Exu é a boca que tudo come, Exu é a boca que tudo fala. Então não tem nenhum problema de estar ali comendo e estar Pai Bará. Esteja aqui comigo, aproveitando dessa fartura, abra meus caminhos, abençoe essa chave e faça com que eu entre o ano com a chave na mão, abrindo todos os caminhos que estiverem trancados. Tá ótimo, então. Muito obrigado, gratidão, né? Mais uma vez, e a gente se encontra. A gente fica gravado, viu? Vai ficar gravado. Sigam a gente, o @ismageholanda, sigam também o Pai Márcio. E vamos embora para um novo ano. Se Deus quiser, todos quiserem. Axé. Axé a todos. Abraço. Boa noite.